Nós vamos estudar o livro do Jó. Eu não sei quanto os senhores já estudaram, ou leram, ouviram, certeza. Um livro difícil, muito difícil. Ele faz parte da Bíblia. As páginas que estão citadas no slide, todas elas foram extraídas dessa versão da Bíblia, de maneira que quem quiser depois e desejar receber os slides da aula, eu envio. Importante é difundir o conhecimento. E as páginas estão de acordo com esta versão da Bíblia. A primeira introdução que eu faço quando a gente fala do sofrimento humano, a gente deve pensar em duas possibilidades. A primeira, o sofrimento é fruto de um julgamento divino, ou seja, Deus julgou que era melhor o sofrimento. Outra via, sofrimento é fruto de um comportamento, livre-arbítrio da própria pessoa. Essa é só esse slide, vocês deveriam pensar por 10, 15 minutos para se aprofundar nisso que estou falando. Se abrirmos no livro Jó, o Iov lá, a gente vai ver, um grande homem, um homem justo, um homem tzadik. Não fazia sentido nenhum ele sofrer, mas como? Isso aí do ponto de vista do Jó mesmo, que se fosse dentro do livro, porque senão tem mais opções aí. Não, tem mais opções. Tem mais. Isso aí dentro do livro. Dentro do livro, não, como apresentação, porque dentro do livro também tem mais opções. Tá. Tem mais opções ainda. Mas é para começar, só para começar a esquentar um pouco a reflexão, essas são duas possibilidades. Vai vir outra já. Ou seja, a pessoa sofre porque Deus governa a vida de todos, decretou. Ou o sofrimento é produzido pela própria pessoa. Ele mesmo produziu o mal no livre-arbítrio que optou. Ele optou por um caminho, e aí, consequência do caminho dele, veio o mal. E olha só o que o livro cita, na página 705. Na terra de Uz, viveu um homem chamado Jó, que era íntegro, correto, temente a Deus, distanciado de todo o mal. Tem mais qualidades para botar? Não. Ele era top. Então, como explicar todo o sofrimento de Jó? Para quem não sabe qual foi todo o sofrimento de Jó, então eu fiz um resumo. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era muito rico, bem casado e construiu uma família bem unida. Exemplo de sua riqueza, para os padrões da época, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, etc. Eu não tirei isso do jornal New York Times. Eu tirei isso da Bíblia. A Bíblia fala assim, apresenta o homem como um homem poderoso. Né? A quantidade de ovelhas, a quantidade de camelos. Aliás, até hoje em dia, quem tiver 3.000 camelos, ele está bem, mesmo nos dias de hoje. Né? Então, imagina para aquela época. Né? E ele desfrutava de uma alta posição social. Mas não esquece, não é porque ele tinha tudo isso, ele era importante. Ele era temente a Deus, ele estava distante de todo o mal. Ele era um tzadik também. Perdeu todos os seus gastos, tudo. Veio uma peste, perdeu tudo, de uma hora para outra perdeu tudo. Seus filhos, reunidos na casa do irmão mais velho, morreram no desabamento da casa. Eles tinham um costume de estarem juntos, e
A casa desabou, foi todo mundo, uma gezerá. Todos foram de uma vez. O miskin que ele fez, ele é tzadik. Por que aconteceu essas coisas? Reação do Jó. Não saí do ventre da minha mãe e não seguirei para o túmulo. Deus deu, Deus tomou. Seja abençoado o nome do Eterno, e com tudo isso, Jó não pecou. Esse texto, por exemplo, é usado na cerimônia litúrgica do sepultamento. Hashem Natan, Hashem Lakach, Yehi Shem Adonai Mevorach, Me'ata Ve'adolam. Deus dá, Deus tira, que o nome de Deus seja exaltado. Então vocês veem que, de fato, nós temos aqui algo que racionalmente não dá para entender. Mesmo com as duas introduções que fiz, julgamento divino, qual julgamento você pode fazer para um homem que era bom? Uma família unida, os irmãos se dão, todos estão na casa do irmão, não é que os irmãos brigam entre eles, não, eles se dão bem. E de repente desabou a casa, e todos foram embora, todos, tem um para contar a história. Todas as ovelhas, todos os gados, todo o camelo, tudo. Como explicar? Agora, por último, Jó foi atingido por uma doença terrível. Não bastava que ele perdeu o patrimônio, não bastava que ele perdeu a família, ele agora é atingido por uma doença. E está escrito assim: e feriu Jó com úlceras malignas desde a planta dos pés até o topo de sua cabeça. O termo Shrin lembra a praga que havia no Egito, em que todos os egípcios foram castigados, os gados dos egípcios foram castigados em Pessah. Aqui, Yov foi castigado com Shrin. Por quê? Então vocês veem que há uma sucessão de sofrimento de todas as espécies em cima deste homem. Portanto, Jó perdeu o seu patrimônio, seus filhos adoeceu. Coitado, por quê? Eu faço uma reflexão aqui, porque o texto vai sugerir algo que vocês precisam ouvir. Talvez para muitos aqui é o primeiro contato com o livro, com o personagem. Se não é o primeiro, é a segunda, a terceira, mas quer dizer que é um dos livros mais difíceis. Talvez o tema também difícil, e Tisha B'Av combina, mas não pensemos que vamos agora sair hoje, entendi Yov. Começamos a tocar num assunto, talvez vai ajudar a gente, nos próximos anos, melhorar a compreensão. Para reflexão, não é o único personagem que teve isso. Se a gente buscar na nossa literatura, a gente encontra outros. Por exemplo, o Talmud relata que havia um rabino chamado Rabi Yohanan. Faleceram todos os 10 filhos. Os 10 filhos dele. Ele tinha 10 filhos. Morreram os 10. Porque quem era Rabi Yohanan? Não era uma pessoa... Não, outro. Não era o Ben Zakkai. Esse era Rabi Yohanan. Imagina. Como a nossa mente não entende nada. A gente às vezes vê algo acontecer com algum membro da nossa comunidade. Aí a gente põe a mão sobre as nossas cabeças e fala: ai, coitado, ixi, que coisa, né? Que é esse? A gente entende alguma coisa? Parece que ele não está de bem lá com Deus, né? A gente entende alguma coisa? A gente entende alguma coisa? Porque você vai me dizer que Rabi Yohanan não estava de bem com Deus? Yov não estava de bem com Deus? Eu quero que vocês entendam que o sofrimento é algo que está muito acima de fácil
associações e conclusões rápidas que erradamente fazemos isso ao ouvir de alguém da nossa comunidade ou da própria sociedade, não importa. Aí, diz que ele perdeu os filhos, também ficou pobre, e os sábios entraram para consolar ele. Aí falaram para ele: olha, o seu sofrimento é uma purificação. Você está... Aí Rabi Yohanan viu que os sábios entraram para falar isso para ele. Ele, sofrendo, respondeu: Lohen velo secharan. Eu não estou interessado no sofrimento, nem na recompensa do sofrimento. Se vai trazer purificação ou não, eu preferia não estar sofrendo. Rabi Yohanan, que já ensinar para nós, estudantes, que ele é um humano. É humano. Não queremos sofrimento. Como assim? Você vai se purificar. Você sabe que purificação você está fazendo aí? De tanto... Não, lohen velo secharan. Não quero nada disso. Queria um outro cenário para mim. Ou seja, o sofrimento é dolorido, indesejável, não pode ser idealizado. Karmashma Me'agmará. Aqui, uma pessoa, qualquer um de nós, pode acontecer, mas hipotético, a pessoa sai da sinagoga, saiu da sinagoga, ele fez coisa boa, ele foi para a sinagoga, tinha uma casca de banana na porta da sinagoga, ele pisou, caiu. Tem um conto, não sei definir em qual livro, mas é um conto muito usado em livros que citam este conto, que eu trouxe para cá para ajudar a abertura do livro Iov. Diz o conto: 2 sábios, um judeu e outro grego, estavam sentados na praça e uma pessoa íntegra tropeçou na frente deles em uma casca de banana e quebrou o pé. Então eu tenho um sábio judeu, eu tenho um sábio grego, uma pessoa íntegra passou, escorregou na casca da banana e quebrou o pé. Agora, qual vai ser o diálogo dos 2 sábios? Olha que interessante. O sábio judeu exclamou: ele é um bom sujeito, não merecia. O sábio grego diz: é como eu tenho observado, toda pessoa que escorrega na casca de banana vai se machucar. São formas de ver. Nós judeus sempre somos atraídos pela moral, pela ética. Ele não merecia. Ele era íntegro. Ou nós judeus somos atraídos para a moral. Ele merecia. O que ele estava fazendo lá? Nós judeus temos essa... Dentro de nós tem a moral. Os gregos já são da ciência. Eu falei: se pisar na casca de banana, escorregou, vai machucar. O que você queria? Escorregasse na casca de banana e não acontecesse nada? Também é uma verdade. Eles são atraídos pelos causas e efeitos do mundo físico e nós somos atraídos pela moral. E aí, nós judeus buscamos sempre a moral e o mundo busca a lógica, a ciência. Muito bem, explica o sofrimento de Jó. Ele escorregou numa casca de banana? Aparentemente, pelo texto, ele estava na vida dele e nós vamos já ver, há um diálogo celestial.
e resolvem propor uma nova forma de ver o sofrimento. Uma nova forma de ver o sofrimento. Ele não pisou na casca de banana, fez nada de errado, e mesmo assim o sofrimento faz parte do enredo da vida. Como entender? Vamos. Portanto, o que o livro pode ser que quer propor é que não é fruto de julgamento o sofrimento. Sofrimento não é fruto de comportamento também. Sofrimento é um teste para o homem. Está aí a terceira via. É um teste. Sofrimento é um teste. Havia, se vocês olharem no primeiro capítulo do Jó, página 705, página 706, vocês vão ver um diálogo entre os anjos, Satã e Deus. E a fala do Satã, mais ou menos, porque eu quero ser objetivo no conteúdo, porque poderíamos parar, ler a Bíblia, voltar. Leiam depois, vale a pena. O Shabeaf está aí e é apropriado, vai ajudar nas reflexões. Mas Deus teria falado para os anjos assim: olha que homem nós temos na face da terra, Jó. E os anjos falaram: ó. Aí o Satã, que também é um anjo, que vocês têm uma imagem que anjo só faz coisa boa, né? Anjo, ele é um anjo. Não, mas isso é da linguagem, não é? Não tem nenhum fundamento. Anjos são forças celestiais que cumprem ordens. Eles estavam lá e o Satã virou e falou: com 6.000 bois, 10.000 camelos, com duplex, com jacuzzi, é fácil ser justo. Manda para mim isso aí que eu viro justo. Eu vou na Cravinhos rezar Minhá, Shaharit, Arvit, todas as aulas do Rabino Sam eu vou. Manda para mim isso tudo que está tudo resolvido já. Bem. Então o Satã começou a cutucar. Tira dele para ver se ele é esse tzadik. Quero ver. Isso é um teste. Com a barriga cheia, é fácil. Agora a barriga vazia. Então vocês estão vendo que o sofrimento às vezes vem, não foi por julgamento. Esse diálogo é muito interessante. E o Satã, que propõe o sofrimento a Iov, ele instiga o mundo celestial a dizer: ele só é isso porque tem uma vida arranjada. E a história diz: tira os bens, vamos ver como ele reage. Não mudou. E Jó não pecou. Satã indignado fala: tira agora os filhos dele. E Jó não mudou, não pecou. É porque ele está bem de saúde, entendeu? Dá nele né? Manda ele ir para o SUS. Manda ele ser tratado no SUS, para ver se ele vai continuar tzadik e tal, a botar tefilim todo dia. Quero ver. Continua. Ou seja, os sofrimentos era para ver até onde ele vai. Assim, está no texto bíblico. Está no texto. Eu quero dizer o seguinte: eu não estou espantado. Não é? Porque quando a gente estuda, a gente fala: ai, que horror! Tem isso, no judaísmo, né? Ai, que coisa... Como assim? Não é a primeira vez. Abraham foi testado 10 vezes. Culminou
História que todos nós conhecemos, Akedat Yitzhak, sacrifício de Isaac. Deus pediu, pega teu filho, aquele que ama, um único. Tem um Midrash que diz, pega teu filho. Aí, eu não sei se é Midrash, tá? Porque hoje eu estou um pouco na atmosfera de Shabbat. Pode ser que é uma anedota. Olha só, olha como eu posso errar. Pode ser um Midrash, pode ser uma anedota. Mas é da nossa literatura. Então Deus falou para Abraão, pega teu filho. Diz a anedota. Ele devia ter pego logo o Ismael. Aí não ia nascer os árabes. Mas que fazer que o judeu sempre faz muita pergunta? Qual deles? O judeu nunca responde na primeira, né? Nunca. Então Abraão ficou lá, é o protótipo do judeu, não é? Pega teu filho, aí ele fala, qual deles? O que você ama? Ama os dois. Bobo! Já podia ter mandado um já. O único. Eu tenho um único com Agar e eu tenho um único com a Sara. Já que você pergunta tanto, eu quero o Yitzhak agora. Podia ter ido logo o outro, mas isso é a anedota. Né? Mas, voltando agora para o texto. Como? Falando que no texto fala. Do teste. Ve'Elohim nissa et Abraham. A gente reza isso todo dia na reza. Ve'Elohim nissa et Abraham. E Deus testou Abraão. Então, trazer sofrimento como teste, e não é um sofrimento para um homem que não tinha filhos até 100 anos de idade. E ele seguindo Deus para tudo que é lado em Israel, de Haifa a Eilat, Tel Aviv, Jerusalém, por onde ele anda, ele falando em nome de Deus e tal. E de repente, o Deus que ele está pregando para lá para cá, manda pegar o filho e sacrificar no altar. Que sofrimento! Eu demorei tanto para ter o filho. Mas como assim? Você mesmo... Ele não entendeu nada. O que estão querendo de mim? Eu quero ver se você... quero ver. É bom ficar dando shiurim. Você pede, eu te dou. Eu peço, você quis um filho, eu te dei. Agora eu quero ver. E se eu tirar esse filho? Você continua me ouvindo? Então, o Jó não é o primeiro a ser testado. Ou seja, há a possibilidade que o sofrimento seja um teste. Se a gente olhar, vai ser Parashá, na semana que vem, a estada do povo judeu no deserto, 40 anos, está escrito que foi um teste. Deus testou Am Israel para saber se Am Israel ia suportar 40 anos no deserto e não ia perder a fé em Deus. Se ele ia acreditar que cada dia, às 9 horas, ao invés de ouvir a CBN Notícia, ele vai para o quintal pegar um mano que cai do céu. É um teste. Vai cair mano do céu. E assim, cada coisa que acontecia no deserto. É um teste. Saber que você come não com o suor das suas próprias mãos. Você come porque Deus te fala que vai ter. É um teste. Tudo isso é um teste. E quem precisa de teste? Aí, quero dizer que tudo que eu estou falando aqui, eu fundamentei o Shur em 2 Perushim. Ramban e Rambam. Um diz o seguinte, Narmanides: os testes têm como objetivo beneficiar a pessoa, dela descobrir e revelar seu potencial, pois não há recompensa para o potencial, e sim para a atitude do indivíduo. E às vezes, para o indivíduo tomar atitude, para ele se mover, precisa cutucar. Ou seja, nessa explicação, possivelmente, Iov era um tzadik
mas ele tinha coisa guardada dentro dele que precisava ser revelada, ser colocada para fora. E como é que eu coloco para fora? Diante de um teste. Coloco ele numa experiência da vida, ainda que seja diversa, mas aí ele vai ser exigido a superar, e aí ele começa a se descobrir, a desenvolver algo que ele não sabia que tinha. Isso é Ramban. Já Harambam, ele diz que o relato de Jó é uma alegoria. Ele não está dizendo que esse texto é uma história real. Ele diz que é uma alegoria, onde esse personagem que foi colocado no Taná, Iov, é um modelo a ser seguido, como devemos enfrentar as adversidades da vida. Então ele não sabe. Olha, alguém me perguntou na sinagoga, quando é que Iov viveu? Em que momento histórico? No Taná não está escrito. Não está escrito quando ocorreu a história de Iov. Se a gente pegar a literatura judaica vasta, eu tenho uma fonte que diz que Iov era conselheiro do faraó no Egito. Tinha 3. Bilam, Iov e Yitro. 3. Eu tenho outra fonte que diz que Iov viveu na época de Abraham. Então é muito antes. Eu tenho outra fonte que me diz que Iov era entre o primeiro templo e o segundo templo. Ele fazia parte dos judeus que voltaram com Esdra para reconstruir o segundo templo. De maneira que eu não tenho a exatidão quando ele viveu. Veio o Maimônides e disse, nem vai ter, porque isso aqui é uma alegoria, era uma forma que nós colocamos para os estudantes da Torá, um modelo a ser seguido, como lidar com as adversidades. Aí eu queria fazer uma reflexão com vocês. Vivemos em uma realidade experimental, cientistas vivem fazendo testes, experimentos em laboratório, para melhorar nossas vidas. Foram esses testes que desenvolveram a humanidade. Ora, no plano espiritual, a proposta do Ramban é que os testes desenvolvem cada vez mais o ser humano. Óbvio que eu estou com o Rabi Yohanan, lá do Talmud. Não quero os testes e nem a recompensa dos testes. E a gente reza isso todo dia no Birkot Hashach, antes de sair de casa. Sempre peço para as pessoas rezarem antes de sair de casa. Já somos testados, aliás, às vezes somos testados já na hora de fazer o café da manhã. Né? Não é que eu fui testado? Depois que inventaram essa máquina, como é o nome? Obrigado, Nespresso. Então era fácil. Você levanta antes de vir a reza, um cafezinho, põe até tim-tom, tá, o café já está pronto. Quebrou a máquina. No dia que quebrou, você sai lá esperando o café. Antes de ir rezar, um cafezinho assim, café, tá. Saiu uma água, mudou. Agora minha esposa está sabendo a história. Bom, aí caiu e mudou tudo. Eu falei, agora, bem na hora da tefilá, aí teste. Eu já começo a ficar nervoso, né? O que faz um bom marido? Acorda a esposa, ué. Mas não acordei ela. Mas eu falei para minha filha que está aqui, falei, como é que eu vou dar aula hoje? Eu não consigo jogar uma palavra de humor e hoje é Tisha B'Av, não pode. O que eu vou fazer? Mas, voltando, tudo é teste. E a gente tem que rezar em casa, antes, Birkot Hashach, Velo lidei nisayon, velo lidei bisayon. A gente pede, altevieno, não me leve para o teste. Por quê? Lo lidei nisayon, não me leve no nisayon, no teste, porque eu tenho medo do bisayon. Eu vou sair tão mal no teste que eu vou ficar envergonhado de quem eu sou. É como tem lá teste do vestibular e não fui bem na prova.
não fui bem no teste. Aí como a gente fica quando não vai bem no teste, fica mal. E no teste da vida também. Eu estou caminhando para a última parte da aula. O livro conta que Jó tinha 3 amigos. Foram visitar ele. Não, mas nós estamos agora em Tchabeav, quando as famílias ficam de luto. A gente tem que ir ao encontro dessas famílias. Mitzvah. Então, 3 amigos foram ao encontro de Jó. Jó foi visitado por 3 amigos. Elifaz, Bildad e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos. Pertenciam a uma posição social e intelectual semelhante a Jó. Os 3 foram visitá-lo e consolá-lo. 3 foram lá visitar ele. Eles ficaram 7 dias com Jó sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento. Não dá para falar. E aqui, nossos sábios, os comentaristas falam, é preciso aprender a falar na hora certa, viu? Porque às vezes você vê a pessoa sofrendo, às vezes não dá para falar. Não dá para falar, fica lá, espera, senta, calma. Não vai ser no primeiro dia, no segundo, terceiro. 7 dias, o sofrimento era tão grande, por tudo que eu enumerei antes, que os amigos foram lá. E eu vou citar um pouco na roda dos amigos o que cada um falou, também serve de reflexão. A história é, será que Jó seguirá sendo um homem íntegro e correto, temente a Deus e distante de todo o mal? Será que ele vai continuar sendo? Porque os anjos e o Satã e Deus ficaram lá e falaram, vamos tirar as coisas dele para ver se ele continua. Então o livro propõe que a maldade, o sofrimento, melhor dizendo, desculpe, melhor falar sofrimento, o sofrimento vem testar a pessoa, se a pessoa realmente ela tem algo dentro dela para suportar isso e continuar sendo íntegro, correto? Olha a reação do Iov, humana, que se desfaça o dia em que nasci, ou seja, fazer aniversário no dia tal, que desfaça esse dia para mim não é importante. E a noite que foi anunciado, nasceu um varão, a noite do aniversário. Com tanto sofrimento que ele tinha, ele não queria mais saber do aniversário dele. Por que dar à luz um homem cujos caminhos estão vetados e para quem Deus fecha todas as saídas? Patrimônio fechou, os filhos fechou, a casa desabou. E agora eu estou com a doença que... Para que serve? Uma fala humana da pessoa. A pessoa está aos prantos falando. Aí vem o Elifaz, primeiro amigo. Diz para ele, os sofrimentos são um castigo de Deus. Não há punição para o inocente. Lembra, eu te peço, quem teria perecido sendo inocente? Ou quando o justo foi abatido? Lá na página 707, vocês vão ver uma proposta do Elifaz. É julgamento. E se você está sofrendo, alguma coisa você fez de errado, faça chuva. Faça chuva. Pensa lá o que você fez de errado. Segundo amigo, Bildad. Herdamos dos nossos pais características físicas e espirituais. Somos a sombra da geração passada. Eu te peço, pergunta à geração passada, a sua, e dedica-te a compreender o que eles descobriram. Porque pode ser que você está pagando algo lá de trás. Uau! Onde ele vai descobrir agora? Vai. E o terceiro, prepare o coração para a vida. O entendimento está no coração maduro e não na razão.
Você está fazendo muito cálculo. Não. Coração não é apenas o local dos sentimentos, e sim da real compreensão. Possa um homem que é ignorante adquirir um coração sábio? Possa aquele que se comporta como um burro selvagem renascer como um homem compreensível? Então você trata de preparar o seu coração para entender isso que está acontecendo na tua vida. Calma. Você vai entender. Bom, tem muito mais, porque o livro, ele fica nesse diálogo com cada um. Eu fiz apenas uma síntese. É só uma degustação do livro na aula de hoje. E a conclusão que se chega? Que vem um quarto amigo, que se chama Elihu, e ele diz algo que parece óbvio. O homem não é capaz de compreender tudo que Deus faz. Elihu era muito jovem, e mesmo assim, Jó olhou para ele e falou: eu tenho 3 amigos aqui, pessoas de barba branca, sábio. Aí vem um garotão com o rosto liso, vai dar uma lição. Aí Elihu percebeu, falou para ele: olha aqui, meu amigo, há um espírito em cada ser humano. Os grandes não são sábios, e os anciões nem sempre discernem com justiça, de maneira que a idade não é documento. E aí ele foi se colocando como mais uma opção para Jó pensar. Na verdade, esses amigos todos, Jó, eles são opções para nós pensarem. Porque se o Maimônides tem razão, que tudo é uma alegoria, todo esse livro foi feito para a gente ficar pensando em todas essas possibilidades. Jó, no capítulo 42, página 732, a priori, bastava ele confiar em Deus. Deus repreende os 3 amigos. Se eu for ler lá no livro, o livro conta o seguinte: Deus chama os 3 amigos e fala: que forma é essa de você visitar e consolar alguém que está sofrendo? Você vai lá dizer que tudo é fruto de julgamento e que tem que fazer de chuvar. Isso é forma de falar para o cara que está sofrendo? O outro, vai ver lá, coitado, ele está na amargura, vai ver lá teu pai, teu avô, vai lá ver o que eles fizeram, aí você está pagando conta lá de trás. Isso é muito bonito, muito amigo você. Você vai lá para falar esse negócio? Não estou falando se é verdade ou não é verdade. Isso não se fala isso. Repreendeu ele também. E o outro, prepare o coração, porque você está agora, esse é o momento de dar aula de mussar para o cara que está sofrendo. Isso não é aula de mussar agora. Você faz o seguinte: preparem, está escrito no livro, preparem um sacrifício, vão rezar. E aí o livro deixa uma dica. Durante todo o livro, a gente percebe que Jó viveu depois 140 anos. Depois que eles rezaram, ficou novamente rico. Mais do que antes. Teve novamente 7 filhos e 3 filhas. Essa é a história. E o que aprendemos dessa história? Na literatura rabínica diz: Job não é Abraham. O que quer dizer? Job não rezou, aceitou. Se vocês olhem, fiquem com essa frase. A aula podia ser resumida nisso. Ele era tão tzadik, no teste que ele foi submetido, ele realmente passou, mas ele esqueceu de fazer uma coisa: de rezar. Ele ia aceitando. Tem que levantar e ir para a sinagoga e rezar. Tem que vir no minyan e rezar. Não adianta sozinho. Essa é a mensagem do Iov. Pode até ser que passemos do teste, mas não resolveremos. A gente quer evitar
O sofrimento, dá para evitar o sofrimento. Ainda que seja um teste para a pessoa, dá para evitar o sofrimento. Rezar. Rezar? Reza. Rabino Dahila, que eu estou 10 anos rezando. Avraham ficou 100. Você está achando 10 muito? Não. Mas essa é a diferença de Avraham para Iov. Avraham rezou e Iov aceitou. Iov não é Avraham. Ainda mais se seguirmos na linha daquele que diz que Iov viveu na época de Avraham. Tem tudo a ver. Porque ambos foram testados. Um produziu reza e o outro produziu uma história lindíssima, mas ele aceita. Reza é procurar a Deus e buscar mudança. Isso é reza. Depois agradecer, depois louvar, pedir mudança. Reza é isso. Essa é a força de um templo, essa é a força do minyan, essa é a força da reza. Por isso, a força da reza, mudar a influência astral, decreto, vencer testes. Por isso que eu estou orientando sempre as pessoas, não sai de casa sem fazer Birkot HaShachar. Pega já, faz Netilat Yadayim de manhã cedo, bonitinho, pega a primeira página do Siddur, reza na sua casa, antes de pegar o elevador, antes de tomar o café, que pode também pifar com vocês o café. Reza, já fique... Então, você não sabe, vai pegar o carro, você vai sair... Não queremos teste já de manhã cedo, já, né? Reza, já de manhã. Os sofrimentos como testes fizeram os patriarcas rezarem. Olha as matriarcas, por exemplo. Pega Sara, matriarca. A gente reza para nossas filhas que elas sejam como as matriarcas. Sara de ficar a Rachel. Mas olha a história da Sara. Estéril. E esse sofrimento, para quê? Fizeram elas rezarem. Tfilat Sará, Tfilat Haná. A mãe do profeta Samuel também era estéril, não tinha filho. E o sofrimento foi para quê? O sofrimento produziu nos nossos patriarcas, nas nossas matriarcas, reza. E produziu em Iov o aceite. Ele foi um justo, mas ele aceitava. Não viu uma tefilá do homem. Ele não levantou para fazer tefilá. Então Deus repreende todos eles lá. Ficam filosofando na desgraça do amigo. Cada um fazendo o dever mussar. Levanta, reza, pega o livro. Sabe, talvez essa seja uma mensagem prática, sabe? Pega o livro e reza. Vai para a sinagoga, entra no minyan. Vamos ser como os nossos patriarcas. Vamos ser como nossas matriarcas. Tem hora para filosofar, mas a hora é de rezar. Eu fico... eu peço para vocês me ajudarem a divulgar isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Todo mundo tem problema. E por que não vem rezar? Foi isso que eu aprendi com os patriarcas. Rezar. Eu aprendi com os matriarcas. Rezar. Tem problema? Vem rezar. Avraham introduziu a reza da manhã. Isaac da tarde. Yaakov da noite. São 3 rezas. Fizeram um abatimento, porque se eu fosse seguir as rezas das matriarcas, ia ser 4. Eram 4 matriarcas. Então, podia ser o somatório, ia rezar 7 vezes também. Pois é. Então, já fizeram um abatimento, é 3, de manhã, de tarde, de noite. E ali, realmente, na página 732, no fim do livro, capítulo 42, no Passuk 7 a 9, está lá que a turma reza. No que reza, ele voltou a ficar rico, voltou a ter mais 10 filhos, curou da doença. O livro Iov, no meu entendimento, teve esse desfecho. Então, ainda que estamos em Tisha B'Av,
o grande sofrimento. O que nós fazemos? Reza. Vamos rezar. Amanhã tem reza. Amanhã tem todo um procedimento de tefilá especial em Tisha B'Av. Tem textos específicos para rezar. E rezamos. Então essa foi a proposta de uma pequena aula do livro de Iov. E espero que vocês que permaneceram aqui para degustar o livro tenham interesse de conhecer mais o livro. O livro oferece mais reflexões e tudo que eu falei fundamentado tanto no Rambam como no Ramban, e Bezat Hashem, que a gente seja merecedor da construção do Beit HaMikdash em nossos dias. Muito obrigado. E se alguém precisa fazer Kadish? Mas alguém pode fazer o Kadish ali, Israel, é bom. Rabbi Hanania ben Aksha omer, Atzah Kadosh Baruch Hu, Ezakot Seif Chaim ben Torah Mizvot, Shnema Adonai Hafel Iman Siktot di Torah ve'adin. Amém.